vimos aí a dilatação linear, certo? Foi a primeira aula. E Sim. agora a gente vai dar continuidade ao conteúdo de dilatação térmica, só que com foco agora na dilatação superficial. O primeiro passo é entender qual é a diferença entre a dilatação linear e superficial. Esse é o primeiro passo. Quando nós falamos em dilatação linear, está associado com comprimento. Vai dilatar o comprimento daquele objeto. A diferença é essa. Em relação à dilatação superficial, já não é o comprimento. Dilatação superficial aí agora já é a área, certo? É a área do objeto. Então é a primeira diferença. O conteúdo é o mesmo, as mesmas ideias que teve lá na dilatação linear são as mesmas aqui na dilatação superficial. O que muda é a questão do material que você está utilizando. Na dilatação linear é o comprimento. Você vai dilatar o comprimento daquela barra de algum metal, certo? E na dilatação superficial você vai dilatar, né, a área superficial de algum objeto. Por exemplo, aqui, você está vendo, né, tem esse guindastezinho aqui, e aí tem aqui uma tipo um anel, né? Um anelzinho, e aí você coloca uma moeda, ela está fria. Ela passa perfeitamente aqui por esse anel, né? Essa circunferência aí. Ela passa perfeitamente, ela está fria. Só que você pega essa moeda e aquece. Se aqueceu a moeda, né? Ela tem um formato de uma circunferência. Então, se você aquece essa área superficial aí, né? Que é a área de uma circunferência, o que é que você faz? Você dilata, você aumentou o tamanho dessa área. Lógico que a olho nu isso não é perceptível. A gente percebe porque quando a gente coloca aqui, ó, ela não passa. Mas se te der uma moeda antes e depois aí, pedir para você comparar para ver quem está maior ou menor, um aquecido e outro sem aquecida, gente, é muito pequena a quantidade de dilatação que ocorre, né? Em muitos casos não é possível você verificar isso, né? Porque dilata 0,0001 milímetro, mas que é uma dilatação que ocorre, mas ocorre assim que tem uma fundamental importância, certo? Porque, como eu falei para vocês na última aula, né? Até para construir pontes, o engenheiro tem que saber, né, como colocar os trilhos, né, os distanciamentos, o concreto, tem que colocar em locais assim adequados e sempre considerando a distância, porque a dilatação é mínima, mas que faz uma diferença enorme. Então, muitas vezes você pegou essa moeda, aqueceu ela, você nem percebeu que ela teve uma expansão de área, né? Ela teve um aumento de área. Aí, quando a gente faz já um experimento desse, já é possível você verificar, certo? Então, a diferença de dilatação térmica para dilatação dilatação superficial para dilatação linear, a principal diferença é essa. É o objeto a ser aplicado essa dilatação térmica. Aqui a gente trabalha com área e lá nós trabalhamos com comprimento, certo? E aí a equação, né? Lógico, tem que ter uma equação para definir aí essa dilatação superficial. Preste atenção. Olha aqui, ó. Você tem essa área, né? Inicialmente você tem essa área, você aqueceu, né, esse objeto. Olha o tanto que ele aqueceu, essa parte de azul aqui, o tanto que ele aqueceu, tá vendo? Então você passa a ter uma área final. Né? Aí para a gente calcular o ΔS, porque o ΔS vem de variação superficial, né? Lá a gente utilizou o ΔL, que é variação do comprimento de determinado metal. Aqui já vai ser a variação superficial. Alguns livros eles colocam ΔX aqui também, ou colocam simplesmente um ΔA, ou simplesmente um A maiúsculo, certo? Então eu coloco o ΔS porque facilita o entendimento do aluno. O S vem de superficial.
Aí para você calcular essa variação de dilatação superficial, você pega aqui a área final, que é essa de verde aqui, tá vendo? Você pega ela e subtrai pela área inicial, que é essa de cinza. Aí você encontra o ΔS, que é a variação da dilatação superficial, certo? Professor, tem uma equação para resolver isso aqui? Lógico que tem. Agora, só que a equação é muito semelhante com aquela que nós vimos na aula passada. Essa aqui. Praticamente, gente, a mesma coisa. Só vai mudar aqui, ó, as letrinhas, certo? Somente as letras aqui que vai ter a mudança, né? Aqui é ΔL, só que lá já vai ser ΔS. Aqui é LO, só que lá na dilatação superficial é SO. Essa letrinha aqui muda, aqui é o coeficiente de dilatação linear, que é um alfa, é uma letra grega alfa. Lá vai mudar a letra, mas continua sendo coeficiente de dilatação, E aqui é ΔT e lá continua ΔT, porque em dilatação tem que ter o quê? Variação de temperatura. Se não tem variação de temperatura, não é dilatação. Certo? Então a dilatação superficial, né, ela é análoga, ela é semelhante à dilatação linear. E o que depende? De que depende a dilatação superficial? Lógico, depende da temperatura. Todo e qualquer tipo de dilatação, seja ela linear, superficial e volumétrica, tem que ter a temperatura. Se não tem a temperatura, né, a temperatura é a principal ferramenta aqui da dilatação térmica, certo? Se não tem temperatura, variação de temperatura, não tem dilatação, né? E também, além da variação de temperatura, que tem que ter, a dilatação superficial depende da área inicial, né? E depende do material no qual é feito esse material. E aí agora, o que é essa característica, o que é esse material que ele é feito? É exatamente isso aqui, o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta. Lá a gente nós usamos o gama, o alfa, utilizamos o alfa, tá vendo? Nós utilizamos o alfa. Aqui agora nós estamos utilizando o beta. Mudou a letrinha, certo? Mudou a letrinha. Gente, isso aqui está beta igual a 2 vezes alfa. Depois eu explico aqui para vocês. Aguarde só um pouquinho aí. Então, vamos para a nossa equação. A equação, gente, ó, da dilatação superficial, tá vendo? Tá aqui, certo? Eu só vou inverter aqui. Eu gosto de colocar aqui o SI na frente. Quando X, eu gosto de colocar o SI cá. Então, para você calcular aí a variação de dilatação superficial, né, é o ΔS, que é a dilatação superficial. O SI, dilatação superficial, é a área inicial, certo, da sua dilatação. Esse B, é uma letra grega que se chama beta. Ela é o coeficiente de dilatação superficial, ou seja, cada material vai ter o seu beta, igual essa tabela aqui, gente, ó. Essa tabela aqui, tá vendo? Dessa tabela nós temos aqui o coeficiente de dilatação que é linear. Então, cada substância, cada material tem o seu coeficiente de dilatação linear, certo? Assim como cada substância vai ter o seu beta, coeficiente de dilatação superficial, certinho? Então, é isso o nosso conteúdo, certo? É aqui, é só isso aqui. Encerra por aqui a dilatação superficial, certo? Nós temos essa equação, que é ΔS, que é a variação da dilatação superficial. Nós temos o SI, que é a área inicial. Temos o beta, que é o coeficiente de dilatação linear, que é esse beta aqui, que é característico do material. E temos ΔT, que é a variação de temperatura. Gente, às vezes... Faz um exemplo com... Vai ter questões, pessoal, que ele não vai te fornecer o beta, certo? O coeficiente. Então é como se alfa fosse o... Então, de novo, na questão ele vai te fornecer o alfa, só que você precisa do beta. Então você vai pegar o valor que ele deu lá do alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, né, e vai multiplicar por 2 e aí você transformou em beta. Só isso, certo?